Olá, eu sou Edson Barbeiro, você está na série Vida Empreendedora, uma série em parceria FECAP e PNBE que pretende trazer a você os elementos reais, concretos da vida de empresários e empreendedores. A gente traz aqui empresários de sucesso que têm uma história muito bacana para nos contar. Hoje eu estou com o José Roberto Roque, quem eu já agradeço, que vai trazer para a gente histórias muito interessantes. O José Roberto vai nos dizer, inclusive, que empreendedores não são só ideias, mas muito trabalho. Muito obrigado, José. Eu que agradeço a oportunidade ao PNBE e a Álvares Penteado e acho muito importante os estudos e as discussões sobre empreendedorismo em um país tão difícil como o nosso. Queria começar com você com uma pergunta. Qual era o seu sonho? Como tudo começou? Bom, eu tenho 60 anos, a minha primeira empresa eu tive com 17 anos de idade. E venho de família de imigrantes e também pequenos comerciantes. Então, eu acredito que a coisa começa com a vontade de liberdade. Então, o fato de você não querer estar nos padrões, de você querer trabalhar bastante, de querer você ser dono dos seus próprios rumos. Então, eu acho que começa assim e essa é a grande motivação até hoje da minha vida. E como você vê o papel da sorte nesse caminho? Bom, a sorte é fundamental, né? A sorte, o método e o senso de oportunidade. Mas eu diria que sem sorte e sem a bênção de Deus você não consegue ter sucesso e prosperar e estar bem consigo mesmo, né? Porque se você tem um objetivo apenas da lucratividade, etc. e tal, não necessariamente você esteja com tranquilidade ao longo da sua vida. E os percalços são necessariamente existentes. Então você tem que estar bem preparado, tecnicamente, espiritualmente e com sorte. Então o que é sorte? Sorte para mim é este conjunto, né? Que te permite sobreviver em situações as mais adversas possíveis. Você falou em preparação, né? Me fala um pouco melhor, um pouco da sua história, uma história do envolvimento com o universo acadêmico bastante intenso, né? Uma pessoa que tem uma vida intelectual relevante, que também tem uma vida empresarial relevante. Muitos dizem dessa dicotomia, né? De que universidade é uma coisa, mundo empresarial é outra. Queria ver um pouco da sua perspectiva sobre isso. Eu tive a oportunidade de ser professor muito cedo, mas aquilo não me bastava. Eu queria ir por uma prática empresarial e de aplicação. Acredito que você pode até fazer o empreendedorismo no próprio meio acadêmico, se você tem um ambiente adequado para isso. Na época, e me parece que ainda hoje, são raras as oportunidades que você pode fazer dentro da academia um empreendedorismo sem pelo menos no Brasil, sem uma grande formatação, que você tem que fazer publicação acadêmica, foco. E às vezes o empreendedorismo e a vida empresarial não é isso. Você tem que ter foco, mas você tem que ter uma abrangência total sistêmica, que às vezes não dá para você ter na vida acadêmica. Então, eu não vejo como não poder unir, mas eu vejo dificuldade em poder fazer. Né? Mesmo porque a vida do empreendedor é uma vida de 24/7, né? 24 horas, 7 dias. Então, são coisas bastante diversas, bastante diferentes. E os riscos tomados são muito diferentes. Não é? E como o empreendedor deve se preparar hoje, Roque? O empreendedor, ele tem que ter
além de ter uma ideia, uma vontade de fazer alguma coisa boa para a sociedade, ele tem que ter muita vontade de trabalhar e ele tem que ter um plano de negócio. Porque quem tem o DNA do empreendedor tem o DNA de tomar o risco, de querer construir uma coisa, uma ansiedade grande e emoção grande. Senão não consegue. E a emoção, ela joga contra você fazer uma gestão de risco adequada e você não sair de uma linha que seja possível para que uma empresa sobreviva. Porque você tem a questão do empreendedorismo, você tem a questão do empresariamento. Quer dizer, uma grande ideia tem que ter um bom empreendedor, mas também tem que ter um plano para o negócio ficar em pé, que é o empresariamento. Então, acho que o business plan é fundamental para você não deixar a emoção tomar conta do negócio. E aí você pode quebrar, porque você superestima as suas capacidades, o tamanho do mercado e esse tipo de coisa. Acho que tem duas preparações até diferentes, né? A preparação para ser empreendedor e a preparação para ser empresário. Exatamente. O crescimento, a lucratividade deve depender das duas coisas. Isso. Todo esse processo de inovação que a gente fala hoje, da construção de uma ideia, da abertura para o novo, dadas novas mídias, novas gerações, mas sem a preocupação, como você bem mencionou, do risco, da gestão, da contratação correta das pessoas. Não tem como. Não há como, né? Então, eu diria que na minha vida, por decorrência, historicamente eu era da área de tecnologia, então tinha oportunidades na área de tecnologia e eu digo que hoje para mim é muito mais difícil trabalhar com tecnologia porque as coisas mudam muito mais rapidamente e a gente tem que também conviver com uma geração que é uma geração de comportamento totalmente diferente. Os hábitos são diferentes, os costumes são diferentes e a tecnologia é muito rapidamente, né? Então eu diria que eu sou muito mais um empreendedor que gosto da vida, da liberdade, do risco e muito menos um empresariamento ou um cara que tem a paciência de tocar uma empresa. Então, acho que na minha vida foi fundamental eu ter sempre ao meu lado pessoas com muito menos apetite ao risco e muito mais rotina de tocar uma empresa. Excelente. Então, se eu não tivesse uma pessoa, no caso, a minha esposa sempre começou comigo as empresas, ela que toca muito mais a rotina da empresa do que eu. Excelente comentário. Você está entrando nessa questão da sua vida, então você postula que um dos pontos essenciais é a encontro desse parceiro, desse sócio, que tem essa complementação entre o empreendedor e o empresário, até usando os seus termos, né? Conte um pouco mais disso, como é que articula, como é que, vamos dizer assim, azeita uma relação. Cada pessoa ela tem sua própria característica. Eu acho que tem pessoas que podem ser empresários e empreendedores da mesma pessoa. Então, os estudos que eu fiz, também sempre fiquei buscando entender o que é essa vida empresarial. O que eu sempre vi é que você tem que ter bons contatos, desses contatos você tem que ter bons parceiros e necessariamente esses parceiros são complementares. No meu caso, eu sem parceiro, sócio, que troque ideias comigo e que me segure do ponto de vista da gestão de risco, eu não teria conseguido sobreviver até hoje. Excelente. Tá certo, não conseguiria que... alguns dizem que eu tomo muito risco, tá certo? E não é meramente risco financeiro, é risco de negócio, né? Porque também a minha vontade de aprender, ela não se finda. Então toda hora eu estou buscando aprender coisas, etc. Né?
isso sempre traz dificuldades. Dificuldades porque cada vez você está no novo mercado, etc. e tal. Excelente. E já também perdi oportunidades por causa disso, evidentemente. Tá certo? Eu queria entrar nesse ponto, Roque, que é superação de obstáculos. Assim, esse canal, Vida Empreendedora, visa a gente a conversar um pouquinho sobre os desafios por superar e até os erros que cometemos. Queria ouvir um pouco de você isso. Primeiro ponto. Superação de obstáculos, como foram, quais foram, e aí um pouco de que erros cometemos, né? Que erros você cometeu, você enxerga que poderia falar para nós? Eu acho que o primeiro obstáculo é você estar num ambiente correto. Né? Então, como a minha vida sempre foi de fazer estudo, etc. e tal, não venho de pessoal que tinha grandes empresas, etc. e tal. Então, o primeiro desafio é como que a vida te leva a lidar com as suas próprias limitações na vida social. Né? Então, eu acho que aprendi muito no PNBE porque convivi com muitos empresários. Lá foi uma escola de muitos empresários e o próprio convívio leva a você aprender. Fui de Rotary Club e ali também aprendi muitos contatos, muitos parceiros. Então, eu te diria que o grande desafio é você estar no momento certo, com uma oportunidade certa e com parceiros certos. E a grande dificuldade é segurar a tua ansiedade e não tentar calçar um sapato maior que o teu pé. Ou menor, que aí dá problema. Né? E saber quando sair, viu? Porque a resiliência é fundamental. Resiliência no sentido de que a necessidade de você buscar sempre a superação e sempre a saída de uma dificuldade. Mas essa resiliência não pode ser aquele burro também que você não vê pela frente e vai batendo. Você também tem que saber o momento e a necessidade de você sair fora. Eu acho que também é importante você tentar alinhar interesses, alinhar objetivos. Com quem? Ou com o seu cliente, ou com o seu fornecedor, ou com o seu parceiro. E saber que sem esse elemento de interesses vai dar briga, vai dar... Tá certo? Vai dar confusão. E confusão não é bom. Não é bom, o que não significa que também você tem que aceitar tudo. A confusão não é bom porque confusão não é construtivo. E a empresa, por definição, é construtiva. Tá certo? É um processo de construção. Né? Eu sou uma pessoa pé no chão. E eu acho que as coisas são como você constrói no mundo como ele é. Então, um exemplo, planejamento estratégico eu acho importante, business plan eu acho muito importante, mas se você não tiver a flexibilidade para adaptar em novas situações, não adianta de nada. Então, eu digo que gestão estratégica, no meu entendimento, é mais importante do que planejamento estratégico. Não tenho dúvida. E qual a diferença? A diferença é que naquele momento, com gestão estratégica, você já vai adaptando e vendo para onde você tem que ir. Excelente. Né? Roque, eu queria lhe perguntar a seguinte questão. O que você faria diferente? Eu, sinceramente, não te digo que faria alguma coisa diferente. O que eu te digo é que posso e perdi oportunidades por mau preparo e por estar... por incompetência naquele momento de não entender um processo de mercado, de não estar com as pessoas corretas. Mas não é que eu faria diferente, é porque era aquele jeito que eu estava. Era o contexto que você tinha certo? na ocasião. E muitas vezes eu já parei para pensar em alguns momentos que eu perdi uma oportunidade, seria tudo diferente. E depois, lá na frente, eu vejo que quem usou aquela oportunidade
muitas vezes quebrou. Em algumas vezes está numa operação tipo Lava Jato. E aí eu penso para o seguinte, aquela oportunidade não era tanta oportunidade, e ainda bem que eu não fiz. Tá certo? E não estou falando de corrupção, não. Estou falando em certas situações que você se coloca numa posição e que depois você não consegue sair. Não é? Dadas as condicionantes existentes, eu faria tudo igual. Claro. Nós somos a síntese do momento em que vivemos, né? Nós não somos aos 60, como você mencionou, que você era aos 25. Não. E você tem 43 anos de experiência executiva, aliás, empresarial, que você trouxe para a gente aqui. Né? E veja, no país você tem um problema de falta de capital. Falta de capital, falta de financiamento adequado. Então, no meu caso, que basicamente eu tive bons pais, eu tive tranquilidade para tocar as coisas, eu tive oportunidade de estudar, mas sempre com grandes restrições de capital, tá certo? Então, dentro dessa restrição é que eu vejo o que eu fiz, quer dizer, claro. Tá certo? Não tem, num ambiente muito ruim, brasileiro, trabalhista, tributário, tudo contra empresário, tá certo? Aí tá que tá. Muitos agora às vezes me perguntam por que eu não fiquei fora do país. Né? Você faria diferente? Isso não. Porque é uma questão de crença, né? Eu nasci aqui, eu gosto daqui, eu acho que nasci para ficar aqui. Então, acho que, apesar de tudo, acho que a gente tem que lutar para tentar transformar isso aqui num país mais de empreendedores, de empresários, que gere renda, gere trabalho. Então, é isso. Muito bem. Fiquei aqui. Acho que um pouco dessa parceria, PMBE, FECAP, é um pouco dessa crença, ou tem subjacente essa crença de que a gente pode, no Brasil, ter inovação, ter um empresariado saudável, que gere riqueza, que também gere melhor distribuição de renda, que gere um país melhor para a gente viver. Né? Sim. Eu ia terminar essa nossa conversa pedindo para você 2 recados que talvez sintetizasse um pouco dessa sua história, desse recado que você tem a nos dizer hoje. Bom, 2 recados. Eu acho que o empreendedor ele tem que estar muito bem preparado, tecnicamente, e preparado para a vida. Tem que querer, tem que ser resiliente, tem que querer trabalhar muito. Uma boa ideia é importante, é fundamental, mas trabalhar, tem que trabalhar. E não adianta achar que vai ter a bola de cristal que vai dar o dinheiro. Acho que esse é o recado. Mas eu acho que compensa. Compensa no sentido de quem gosta de ter liberdade. Tá certo? Então acho que é isso que motiva, de construir algo, ter liberdade para fazer o que você acha que é e construir coisas. Acho que esse é o recado. Não é vida fácil. Não ache que vai ficar rico. Pode até ficar. Mas se achar que vai ficar rico e vai fazer as coisas para ficar rico, pode até dar certo. Espero que dê certo, mas pode também se frustrar muito. E tem que aprender a levantar, viu? Porque tombos são inevitáveis. Agradeço mais uma vez, José Roberto Roque, pela presença aqui no nosso... Eu que agradeço a vocês e dou maior força para que vocês toquem esta linha de pesquisa e de comunicação com a sociedade. Nós conversamos aqui com José Roberto Roque, nossa série Vida Empreendedora. Guarde outros episódios. Muito obrigado por estar com você aqui.